hoje o nosso assunto é polêmico. Os 5 mitos que a neurociência quebrou. É polêmico porque vai quebrar com paradigmas ou com padrões condicionados. Mas vamos ver você junto com a gente no nosso cotidiano, na nossa experiência, se isso nos serve positivamente, já aconteceu ou pode trazer uma forma diferente de pensar e, na minha expectativa, uma forma mais rápida e mais elegante de solucionar questões do nosso cotidiano. E aí, Laura, vamos para esse tema polêmico, que tu já deu uma olhada e achou mesmo? Achei super polêmico e tô super animada. Ai, ela adora uma contrariedade. Exatamente. Quais são, então, esses 5 mitos? Esses 5 mitos, o primeiro, nós vamos falar de todos eles, acho que hoje vamos apresentar. 5, e aí depois a gente começa a falar do primeiro e vai... Vamos ver se eu vou me lembrar, né? Porque eu anotei. Se eu não souber, eu olho aqui na colinha. O primeiro mito é um mito que falar do problema traz alívio. A neurociência prova que traz ao contrário, traz mais ansiedade, estresse e resolução lenta das situações. E tem muitas pesquisas e nós vamos ver. Segundo, que você precisa sofrer para mudar, para se transformar. Terceiro, que a autocrítica é eficiente. Tudo isso foi quebrado, tá? Quarto, agradar o outro para conquistá-lo. O cérebro funciona assim? O cérebro seu e o do outro também? Não sei. Quinto, esforço, sacrifício para vencer. São mitos que a neurociência quebrou. E as pessoas têm bastante resistência com isso. Vamos falar sobre eles. Vamos lá. Bom, quer que eu fale do primeiro? Vamos falar do primeiro? Essa questão de... Então, o que é dito normalmente é fale sobre o seu problema, né? E você vai ter alívio. E a neurociência está dizendo que não é bem assim. É isso? Bem assim. Que, na verdade, prestem atenção, que quanto mais você se envolve com o problema, já é uma coisa que eu defendo há 22 anos, e depois hoje eu vou até explicar quando que eu comecei a defender isso, né? Baseado no quê? Quanto mais você se envolve com o problema, maior ele fica. Ou seja, a área da ativação do fluxo sanguíneo, como é que a gente sabe isso, né? Porque quando a pessoa, em laboratório, ela fala de um problema, ou é chamado para avaliar uma situação, uma pesquisa quantitativa, se coloca os eletrodos no cérebro e vê a ativação do fluxo sanguíneo. E quando uma pessoa ela fala de um problema, a ativação do fluxo sanguíneo é uma das piores áreas. E a gente sabe que quando ativa aquela área, ativa junto uma química debilitante. Então a pessoa fica enrolada, envolvida naquela situação problemática e não consegue desenvolver uma outra área do cérebro que traria a criatividade para a solução. Então, não fale, não rumine, porque existe uma possibilidade de ruminação muito grande envolvida na questão dos problemas. E aí gera muita polêmica, porque o ditado popular, os livros de autoajuda também, né? E muitas linhas profissionais, elas dizem ao contrário, você tem que analisar o problema nos mínimos detalhes para só então poder sair deles. E isso começou lá com Freud, e um grande conflito com Alfred Adler, que é um que contrariou isso. O Freud via como os problemas, né? As doenças dos instintos de vida e morte, ou um problema, uma situação patológica da mente, enquanto Adler, por exemplo, defendia que um sintoma não era o problema, o sintoma era um aviso, era um propósito. Né? Então, em 1930, já se dividiu. E o Adler, ele foi muito boicotado já naquela época. Né? O Freud ficou famoso e ele ficou esquecido. Mas ele defendia o que eu hoje defendo. Muitos anos mais tarde, né? Eu me dei conta que eu sou
Adleriana. Adleriana. Né? Que eu acredito e trabalho muito disso. Quando uma pessoa chega com sintoma, um comportamento desajustado, eu tento ver o propósito disso, não aprofundo, não se envolva, dissolva, é uma tese forte do meu trabalho, e levar ele para a solução. E levar ele para entender o propósito e encontrar maneiras mais saudáveis de chegar no mesmo propósito. Mas isso era 1930, não tinha nenhuma prova, né? Depois, em 1980, teve um psicólogo belga, Bernardo Rimet, que ele fez um longo trabalho provando, mais tarde a gente vendo o cérebro, comprova que as pessoas que ficam falando muito dos seus problemas e ruminando em cima deles, elas vão aumentando e se sentindo, reduzindo as capacidades de resolução e se sentindo cada vez mais angustiadas. Isso são só os primeiros defensores em se distanciar do problema e não afundar-se. A palavra afundar-se, né? Mas eu acho muito bom pontuar essa questão de que existe uma forma de olhar para os problemas, né? Então, tu tá dizendo aqui, olha, ficar falando, ficar ruminando e tal, isso vai causar talvez um prolongamento, né, na dor da pessoa, por exemplo. Mas, olhando para uma situação problemática com distanciamento, porque não é, eu acho que isso é importante de mencionar, e me corrija se eu estiver errada, mas essa pesquisa não está dizendo o seguinte, esqueça os seus problemas. Não. Ela está dizendo, observe com um certo distanciamento os seus problemas, porque aí você vai ter mais condições energéticas, químicas, cerebrais, de encontrar uma solução para o problema. Por exemplo, antes da gente poder analisar o cérebro, né? Porque como é que a gente analisa? O fluxo sanguíneo, quando você pensa e quando você sente, vai para algumas regiões do cérebro. E essas regiões, elas produzem uma boa química ou não. Então, obviamente que depois de 2000, quando a ressonância magnética por imagem ficou à nossa disposição, muitos pesquisadores, muitos laboratórios começaram a estudar vários sentimentos, né? Como, por exemplo, em 2001, foi estudado 2.000 pessoas nos Estados Unidos sobre, 10 dias depois começou essa pesquisa, sobre a torre, né? Sobre o 11 de setembro, a queda da torre. Dividiu em 2 grupos, se foi estudado por neurocientistas por 2 anos, a saúde mental e a saúde física desse grupo de 2.000 pessoas. Num grupo dividido, eles debatiam, eles falavam sobre os sentimentos e sobre as emoções e sobre os pensamentos da queda das torres. E o outro grupo não. Conclusão que se chegou depois de 2 anos. Que o grupo que falava era o grupo das pessoas que ficaram mais angustiadas, mais estressadas e com uma ruminação muito intensa, né, e se prejudicaram em comparação àquelas pessoas que não se encontravam para falar dos sentimentos e dos pensamentos. A maioria das pessoas pensa assim, mas quando eu falo do meu problema, eu sinto um determinado alívio. Não é bem assim. As pessoas não se dão conta disso. Se elas vão falar com uma interferência terapêutica, é outra coisa. Porque o terapeuta, ele tem intervenções terapêuticas, inclusive para a pessoa sair daquela ruminação do problema. Então, já observou que o cérebro funciona como cascata associativa. Que se tu vai num grupo, eu brinco, o grupo das miseráveis, né? Então, a miserável 1 conta uma história triste, a miserável 2 lembra de uma pior, e a miserável 3 lembra de uma pior, e pior, e pior, e aí tem a miserável 4, que eu digo, as amigas reunidas, elas, é uma cascata associativa, tu conta uma história triste, eu fui lembrando, será que eu tenho uma mais triste? Será que eu tenho uma pior para contar? Tenho, lembrei! Mas uma vez me aconteceu isso, e as outras ficam lá, e agora? Porque é um cérebro coletivo ali, funcionando em cima da história e o problema maior. E foi isso que essa pesquisa, que foi realizada em Nova York, pela Universidade de Stanford, descobriu que as pessoas que se reuniam, elas ficaram mais angustiadas, elas aumentaram o falatório e elas não se sentiam mais aliviadas. E a gente observa isso,
né? Por isso precisa de uma intervenção terapêutica. E quando a gente não fala dos seus problemas, para mim fica muito claro que é com pessoas que não estão... Com o grupo, por exemplo. Entendeu? Que não está preparado para fazer intervenções terapêuticas. Ou seja, fazer uma escuta ativa, interferir em momentos, que é um papel de um grande terapeuta, né? É trazer uma nova perspectiva, trazer uma nova forma de pensar. Não, porque eu tô pensando aqui na minha experiência e, assim, eu acho que quando... É isso que tu tá falando. Muitas vezes, se eu tu tá num grupo de pessoas e tal, aquele falatório, de repente, ele realmente, não sei o quanto ele realmente vai ser benéfico, né? O quanto vai trazer soluções ou novas formas de ver. Mas eu também acho que é super importante eu ter, sim, um espaço onde eu posso falar das coisas que para mim são problemas ou difíceis e ampliar a minha visão. Eu acho que assim, é a minha opinião, não sei como é que a pesquisa vê isso, mas não falar, ponto, eu acho perigoso, sabe? Tipo assim, eu tenho uma questão, porque vamos dizer que eu tenha essa questão super relevante e extrema de um trauma, de uma tragédia como o 11 de setembro, né? Se eu consigo não pensar mais sobre isso e não falar, ótimo. Né? Se não tá nos meus pensamentos, bom, não é mais um problema para mim. Mas, se tá nos meus pensamentos e eu só não falo, aí não acho que isso seja um grande benefício, né? É por isso que eu acho bem importante aquilo que que é o que eu prego, né, na metodologia da caixa preta, não é negar o problema, é olhar para o problema de forma dissociada. Inclusive, é pensar sobre o que eu estou pensando. Quando tu consegue ficar numa terceira posição e pensar assim, eu me enxergando do jeito que eu tô lidando com esse problema, eu de uma forma distanciada, isso foi uma pesquisa que foi realizada em conjunto com a Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, e com a de Cambridge, da Inglaterra. Eles se reuniram para ver assim, bom, já que a gente está vendo que pelas imagens aqui, pelas pesquisas comportamentais, porque depois vem pesquisas bem mais fortes que essa, né? Que foi a que eu comecei a seguir e criei toda a minha metodologia, foi também em 2001, né, com o Richard Davidson, que ele elaborou, tem 2 regiões aqui no cérebro, o córtex pré-frontal esquerdo e o córtex pré-frontal direito. Quando você ativa o direito, você está ruminando sobre o problema, fantasiando, aumentando e projetando o pior resultado. Isso vai gerando um monte de cortisol. Agora, quando tu olha para o problema e vê de uma forma lúcida, distanciada e mais visionária, você consegue ver uma visão de onde você quer chegar, independente do seu problema, você vai atingir uma hora que ele chamou de cérebro resiliente, que é o córtex pré-frontal esquerdo. Então, ele fez essa pesquisa em laboratório, em Madison, no instituto dele, e maravilhosa, né? Porque ali mostrou assim, como eu vivendo um problema, que perspectiva eu devo dar para ele. Porque se eu ficar falando e buscando as raízes, exemplos, outras experiências em que eu vivi a mesma situação, que é uma tendência forte, pela cascata associativa do cérebro, eu tendo a ruminar mais, eu tendo a ter mais hormônio do estresse e eu tendo a me afundar mais. Agora, e a devanear mais, né, em preocupações. Aqui que nascem as preocupações. É o córtex pré-frontal direito. Isso é um trabalho bárbaro do Richard Davidson. Agora, se eu olhar para o meu problema e ativar uma área visionária, né, aliás, as pessoas de mais sucesso, elas chegam com mais sucesso onde elas querem, porque elas pensam na visão que elas querem alcançar, no resultado que elas querem alcançar, ao contrário da pessoa envolvida nas preocupações, no medo de não ser aceito, nas preocupações de aquilo piorar, daquela situação ficar mais difícil, de olhar para as repetições. É a cascata associativa negativa que foi descoberta, que é uma capacidade do cérebro. Não, eu acho muito interessante, assim, muito interessante. E na minha experiência, que adoro uma conversa e uma terapia, sempre gostei de fazer terapia, sempre gostei de ir lá e conversar e falar e, de certa forma, investigar.
Só que eu acho que a palavra-chave do porquê que eu gosto disso e, por exemplo, não costumo falar com as minhas amigas e não costumo mesmo. Assim, é clássico. Teve um término de relacionamento, uma coisa assim. Olha, terminou, é isso que vocês precisam saber, não precisa mais me contar nada a respeito dessa pessoa, se vê ele com outra pessoa, não, por favor, não fique me contando nada, ponto. E isso com N coisas. Mas em terapia, eu sempre gostei. E eu acho que a palavra-chave é essa questão do distanciamento para mim. É eu conseguir com uma pessoa que consegue fazer boas perguntas e ampliar a visão, ter um maior conhecimento sobre mim mesmo. Porque, querendo ou não, as situações difíceis e aquilo que a gente chama de problema, é meio que a forma como a gente lida, né? Se eu trato aquela questão como algo que eu preciso imediatamente sair daqui, isso aqui não podia estar acontecendo, bom, é um inferno. Agora, se eu vejo essa situação como o que eu posso aprender a meu respeito, né? O que eu posso aprender sobre o que eu gostaria de experimentar daqui pra frente? Como é que eu posso me entender mais a partir disso tudo para ser mais livre e menos condicionada? É ótimo. Mas tu viu, assim, que o que tu falaste, e eu já observei em ti, né? Porque a gente convive. E eu já observei, por exemplo, que a gente vai pra praia aqui com o grupo das tuas amigas, eu vou junto, assim, a tendência e eu ainda estimulo, né, como uma boa psicóloga, dou as alfinetadas certas para trazerem as questões de relacionamento, geralmente, né, mas como a gente vê essa cascata associativa ali funcionando, né, eu também já me aconteceu essa história, eu também aconteceu essa história, e eu já observei, que tu não entra, o teu cérebro não entra, e tu não entra, eu vou contar a minha história que também é terrível, nunca. A Laura sempre é ou não é? A mais silenciosa fazer perguntas. Porque eu adoro saber. Eu não sei o quanto eu ajudo a pessoa com isso, porque a verdade é que eu quero saber mesmo o que está acontecendo e tudo. Eu gosto de entender, porque na verdade eu gosto desses assuntos, entendeu? Então, por um lado, eu gosto um pouco, eu não sei o quanto eu ajudo a pessoa, porque eu gosto de entender o que está acontecendo ali e tomara que eu consiga ampliar a visão, né? Mas eu me aprecia as nossas confusões, de certa forma, sabe? E quando uma situação minha, ela já passou e eu já tive uma resolução, aí eu vejo que eu falo. O que eu não falo é quando eu tô numa situação difícil. E eu acho interessante, assim, porque como é que uma outra pessoa, né, assim, sem nenhuma técnica, vai conseguir de verdade te dizer alguma coisa? Não vai porque vai estimular a identificação. Não vai estimular e o terapeuta, vamos dizer, bem, independente da linha que ele seguir, bem treinado, com muita experiência, ele sabe que o papel dele é uma intervenção. Intervir no teu círculo vicioso de pensar, na tua forma constante de pensar. Esse é o olhar da escutativa. Ele vai te observar pensando e sentindo, te fazer algumas perguntas para estimular esse teu padrão, e depois ele vai, bem intencionado, com intervenções terapêuticas, quebrando esse padrão. Quando chega no final de uma sessão, tu tem a impressão assim, que desmanchou, que desestruturou a tua forma de pensar. Aí tu vai numa segunda sessão, ele também está preparado para fazer de várias formas, de várias vezes repetitiva, a quebra do teu padrão. Então, é uma pessoa que foi treinada, foi orientada para fazer isso. Mas, e o que eu queria trazer, independente da linha terapêutica, a minha eu também sou dessa linha terapêutica de não se resolve um problema no mesmo nível que ele foi criado. É a minha primeira premissa. Essa pessoa está chegando aqui com uma história, dessa história que tem um padrão, qual é o padrão, e eu tenho que mostrar para ele uma nova rota, uma nova forma de pensar e sentir. Só que essa nova forma de pensar e sentir, ou ele vem repetidamente para eu fazer a quebra, como uma terapia de 2 vezes por semana, ou 6 meses, 1 ano, que é um processo ainda de terapia breve, para eu quebrar esse padrão frequentemente, ou, que foi a opção que eu tive, vou ensinar técnicas que ele vai fazer em horários específicos,
toda manhã e toda noite, que é o meu método, para ele mesmo quebrar esse padrão repetitivo de se envolver com o problema. Porque a nossa estrutura cerebral é de envolvimento com o problema, muito maior do que se envolver com soluções. Sabe que isso me fez lembrar uma técnica reflexiva que tu fez uma vez, que era o seguinte: tu tá pensando sobre um determinado problema, né? E aí tu se faz uma pergunta: tem algo produtivo que eu possa fazer a esse respeito? Então tem uma questão na tua cabeça. E eu lembro a última, foi quando a gente tava juntas, e tu foi olhar a tua bolsa, e o teu cartão de crédito, a gente tava indo viajar, e tu foi ver e teu cartão de crédito não tava ali. E tu começou: nossa, mas e agora? Onde é que será que tá isso aqui? E a gente tava entrando no avião. E aí a gente lembrou disso, tá, mas ok, tem alguma coisa produtiva que eu possa fazer a esse respeito agora? Sim, posso mandar uma mensagem para a Eliane. Tinha naquele momento uma coisa produtiva que tu teria a fazer. Se a resposta fosse não, porque a gente tá lá no meio do voo e não tem mais como mandar mensagem, bom, solucionado está. Eu não tenho nada que eu possa fazer a respeito disso. Se tem algo produtivo, eu faço. Eu acho que isso ajuda a pessoa a racionalmente perceber que aquele pensamento, aquele momento ali de pensar naquele problema, ele pode estar sendo inútil. E eu posso transformar ele em produtivo. Ou desistir, né? Não, é que na verdade, assim, entendendo o nosso funcionamento da cerebral, que é a minha linha, tem outras linhas que vão entendendo aquela forma terapêutica de resolver um problema, né? A pessoa vai fazer essas interferências, intercepções ou interrupções. Uma pergunta sempre rompe a sequência de afirmação ou de coisas que tu tá dizendo para ti mesmo. Vem cá, tem alguma coisa que eu posso fazer agora? Sim ou não? Sim, tem. Eu posso ligar para ele. Não. Então é insano eu ficar pensando aqui, estragando a minha viagem. Então é um momento, é uma pausa de consciência. Que às vezes funciona, às vezes não, porque a ruminação é intensa. A gente tem aquele falatório interno muito intenso, que pode ser propiciado por uma conversa em grupo. Então é isso que a pesquisa cerebral está mostrando. Por exemplo, o Eton Cross, que é um neurocientista, ele mostra, por exemplo, que foi feita uma pesquisa, que quando a pessoa, foi chamado pessoas, né, no laboratório, e 2 situações foram propostas para a mesma pessoa. A primeira proposta era assim: imagina que o teu parceiro te traiu. E como é que você reagiria? E aí a gente vê onde é que o cérebro está sendo ativado quando a pessoa responde, né? E é assim, é só imagina que o teu parceiro te traiu. Bom, a pessoa até a fisionomia dela já muda, né? E ali começa a ativar a área do perigo, a área do medo, a área da dor. E a pessoa com muito medo, vendo com muito perigo, com muita dor, não raciocina, não tem um pensamento sábio, lógico, distanciado. Tá, essa é a primeira. Aí vai lá, vai tomar um café, todo mundo se distrai, volta, e agora a pergunta é outra. A pergunta, ou a ordem não é necessariamente essa. E agora, digamos que é o teu amigo que foi traído. Como é que tu agiria assim? Bom, a pessoa está distanciada e ela tem uma outra perspectiva, e ali se viu que a pessoa dá a oportunidade, inclusive, que ele tem que escutar, que ele tem que ouvir os 2 lados, que ele tem que ser mais compassivo, que ele tem que ver lá onde ele errou também, porque ninguém erra sozinho num casal. E aí se vê coisas maravilhosas quando a pessoa se distancia do problema. Então, o que a gente está falando aqui, que é uma das alternativas, é você se perguntar: eu estou emergindo nesse problema de forma intensa e personalizada, é só comigo, porque às vezes a pessoa chega de uma forma personalizada, é só comigo que está acontecendo isso. Não, e traição não é só com você, basta estar vivo para acontecer essa experiência, basta estar vivo para ficar doente, basta estar vivo para passar por obstáculos. Mas a pessoa personaliza aquilo de tal forma que ela vive num sofrimento. Aí tu faz a pessoa respirar e diz para ela: bom, agora o teu mentor chega aqui. Se tu escutasse o teu mentor, quem é o teu mentor? A pessoa diz: o que ele te daria? Te diria, eu fiz várias vezes essa experiência. A mesma pessoa que está ali enlouquecida, ela te responde de um jeito maduro,
simplesmente ela se colocou no lugar do mentor dela. O mentor não chegou para dizer nada para ela. Ela mesmo sabe se distanciar. Botou uma terceira pessoa ali. Então, as pesquisas cerebrais, ela mostram o seguinte: quanto mais você fala de um problema e não está num ambiente adequado com uma pessoa treinada, mais você vai ativar a área péssima do seu cérebro. Convencida. Convenci você também, né? Mas não é para não fazer nada. Você está com um problema de pele, ou um problema com o corpo, ou um problema... São sinais, como Adler diz. Tem um propósito de estar te avisando aquela queda de cabelo. Tem um propósito que está te avisando essa frustração, essa repetição de comportamento. Então, não olhar para isso também não é solução. Mas se eu fizer um olhar distanciado e eu tiver práticas, né, de elevar a minha percepção, elevar a minha consciência sobre o problema, ele vai se dissolvendo. Agora eu lembrei de uma palavra que tu sempre usou muito, que eu adoro, que é utilizar. Ah, eu gosto muito. Que isso que tá acontecendo aqui, como é que eu utilizo isso, né, na minha evolução, na minha vida, né? Isso sempre auxilia muito, porque se a gente for parar pra ver, e talvez eu contradiga aqui o segundo, a gente pode até entrar, muitas vezes é numa dor, é num momento difícil que eu dou uma acordada e consigo fazer grandes mudanças. Então, se eu conseguir utilizar aquele momento, que eu tô chamando de problema, que pode ser algo bem desafiador, para uma alavanca aí, para uma transformação, isso lá na frente vai fazer sentido. Eu gosto de falar que o meu método, ele não surgiu do estudo, né? Ele surgiu das minhas experiências. E eu estava estudando o cérebro, né? O método Movimento Perfeito. Mas, eu vendo o cérebro, eu comecei a compreender muito a mim mesma, assim. Puxa, eu me dei conta que eu estava com o cérebro super péssimo, que eu sou uma pessoa dramática, que eu conto uma história, sabe, muito envolvida naquela história, naquele drama, e que eu mesma tenho que fazer a minha caixa preta todas as noites para ser menos dramática. Eu que tive que entender que eu estava carregando o problema, estendendo o problema com a minha personalidade exagerada e dramática. E hoje eu digo, use esse drama só no palco, entendeu? Ou só quando for necessário para fazer a pessoa rir, né? Mas com os teus problemas, tenta diminuí-lo, tenta encolhê-los, não expandi-lo. Encolhe. E essa questão da utilização, que é uma palavra que eu uso muito, foi uma coisa que me ajudou muito ao longo do tempo. Que era assim, começou a história da utilização, começou o seguinte, do computador, uma época não agora, eu escrevia um texto e eu, muito atrapalhada com o computador e tal, às vezes apertava no botão e deletava todo o texto que eu tinha escrito por 2 horas, 3 horas. Eu queria virar a mesa, tu entendeu? Quebrar o computador. A minha vontade era aquele computador. E eu ficava mal, mas eu ficava assim, ó, indignada. Com certeza. Né? E aí, tinha que escrever tudo de novo. Eu perdi 2, 3 horas, era um material enorme e tal. Porque o meu trabalho é escrever textos e pesquisas e tal. Gente, e aí um dia respira, te alinha, e começou a vir dentro de mim, né, a palavra utiliza. E utiliza isso. Tu escreveu esse texto, perdeu ele. Não tenta buscar o mesmo texto. Tenta agora fazer completamente diferente, porque talvez isso é para tua própria evolução. E quando eu voltei para o computador uma vez, isso aconteceu, e aí eu comecei a utilizar essa experiência para marcar as outras positivamente, eu comecei a escrever, porque eu pensava assim, e o que eu escrevi na segunda folha, no terceiro parágrafo? Não lembrava, ficava mal. Claro. Digo, não, agora é tudo diferente, porque eu estou precisando fazer uma coisa melhor. E comecei. Foi uma das melhores teses que eu escrevi, um dos melhores trabalhos que eu fiz foi depois disso. Eu digo, pois então, agora eu vou carregar para tudo. Utiliza o que chegou na tua vida, e eu tenho uma outra frase que eu falo para mim, como plataforma de lançamento. Tu tá aí andando, não tá nada acontecendo, vem um baita de um erro,
tu pensa que é pra tu entrar num buraco. Não, Rosalia, não é pra você baixar pra esse buraco. É pra você subir e escalar uma plataforma e se lançar. Um trampolim pra algo melhor. Essa é uma forma de ver, de ativar a minha criatividade e a minha potência química. Com certeza. É essa questão da clareza que tu vai ganhar e da possibilidade de criatividade, né? Se tu se envolver menos com o problema. Porque agora eu me lembrei de uma coisa que também aconteceu. Na época que a gente fazia os stand-ups aqui pra ti, assim, faltava uma semana pro stand-up e o teatro disse que não ia mais poder ser naquele teatro. Só que assim, já tá, entendeu? Não dá, como assim, sabe? E eu tava assim, super, imagina, tensa, obviamente. E o que eu vou fazer? E mandando e-mail, falando com as pessoas e tal. E até que eu não se envolva, dissolva. Fui dar uma corrida na lagoa. E eu fui com a seguinte ideia. Finja que isso já foi completamente resolvido. Mas dê essa volta na lagoa como se a pessoa mais leve e feliz, tá tudo certo. E lá fui eu. Não é que me veio a ideia de um outro teatro pra gente fazer, e enfim, deu tudo certo. Porque a gente precisa de espaço. Esse aquela questão, né? É o distanciamento e aquela questão que tu falou também. O problema, a solução e o problema não estão no mesmo lugar. Então, quando tu dá esse espaço, esse distanciamento, tu é super poderoso, entendeu? Tu tem capacidade, então vão vir essas capacidades. Então, enfim. Mas eu acho que isso é o alívio, porque tava assim, ó, falar sobre o problema não traz alívio. Isso rompe com o padrão condicionado, né? E a gente quer se reunir com as amigas, principalmente mulheres, tu vê que os homens, eles fazem, o cérebro masculino é mais sábio nisso. Eles se reúnem pra falar bobagem, eles se reúnem pra falar de futebol, né? Tu não viu um grupo de homens na praia falando de relacionamentos difíceis. Tu vê um grupo de mulheres fazendo isso. São mais as mulheres que fazem essa ruminação sobre o problema em grupo, porque tem a ver com uma série de coisas. Mas os homens não, eles já vão o quê? Dar um espaço, um distanciamento. Mas eu acho que eles são muito simplistas também. Não. Tipo assim, pensa. Vou mais longe, simplista, para aí. Não, mas assim, em relacionamentos, por exemplo. É verdade, não, isso é interessante, né? Realmente, né? Relacionamento. Quem é que traz as questões de um relacionamento ou leva o casal para uma terapia? A mulher, né? Porque assim, pro cara, normalmente está tudo bem. Ele nem se deu conta que o relacionamento tava indo ladeira abaixo, entendeu? Porque pra ele, não. Transamos à noite, pronto. Conversamos alguma coisa ao longo do dia, tá tudo certo. Enfim, só quis lembrar que eu acho que também a gente sim tem essa característica talvez negativa mais que os homens, mas a gente também talvez seja mais profunda e tem a capacidade de se descobrir mais em algumas coisas do que eles nesse sentido. Tu sabia que ontem eu fiz uma live com aquela pessoa maravilhosa que é nosso amigo Ciane. E ele tem uma relação muito bacana, 16 anos casado com a mulher. E ele estava falando assim que eles gostam de conversar. Mas daí eu tentei entender como é que essa conversa será sobre o conflito. Olha isso. Porque até uma pesquisa, né, mostrou que quando um casal, ele dá um espaço e não conversa, tem um problema, detecta o problema, em vez de fazer discussão de relação, o casal dá um espaço, ele deixa a chama da paixão mais acesa por mais tempo e volta com mais racionalidade. Então, uma das estratégias, depois dessa pesquisa, que eu adoto, é um distanciamento, né? E depois voltar com mais racionalidade, com mais ponto de vista. Ficar um pouco, é que nem assim, valorizar o sol, precisa de alguns dias de chuva, né? Então, dá uma afastada e volta, e dá tempo de tu pensar tudo que tu construiu com aquela pessoa, o quanto é bom, o quanto isso aí pode ser uma bobagem, e volta para falar. E aí, ele estava contando que ele sempre conversa e tal, mas eu fiquei ouvindo, porque eu digo, mas há 16 anos, ele tem a experiência dele, então deve falar de problema, deve dar certo, vamos ver. Aí ele fala assim, não, porque a minha esposa, ela diz assim, ela percebe algumas coisas, e aí ela diz assim para mim, te observa, vamos parar de falar agora. E eu, tá, agora eu tô entendendo. Te observa e vê se você não tá muito voltado só para tuas coisas. Se tu não tá com teus ouvidos um pouco tapados. Mas ela fala isso com a intenção de eles se darem bem, não como uma crítica, entendeu? Mas isso é bem interessante, né? Quando tá claro essa intenção,
E a forma que a pessoa tá falando auxilia, né? A tipo assim, cara, pra essa relação dar certo, tem algumas coisinhas aqui. Observe esse ponto, né? E o outro voltamos a falar. poder escutar isso. Se o outro tá dizendo observe esse ponto, cara, observe esse ponto, né? Porque talvez assim, quando você vai conversar, você fica numa posição de me defender. E se tá no meio do problema, é isso mesmo. Então eu acho que assim, dá um tempinho. Não pode não falar também. Porque senão a coisa. Tu não pode ficar botando as coisas pequenas embaixo do tapete sempre, porque elas vão ficar grandes. A minha experiência é justamente essa, porque eu não falo muito mesmo. Então, eu sou essa pessoa. Então, mas dá o distanciamento para depois poder falar, partindo da intenção que temos por uma solução, aí é muito bom. Eu tenho uma história para contar que me veio agora na cabeça. Eu estava em Florianópolis. E fui almoçar sozinha num restaurante que me indicaram, lá em Florianópolis. E sentou na minha frente, e estava na minha frente, e eu estava sozinha, então dava para observar, entendeu? Que o cara estava muito alterado, e ela estava... E ela não conseguia reduzir a alteração dele, mesmo fazendo todo o discurso certo. Por que eu tô trazendo isso? Eu tava ali e ele tava incomodado e tal, e ela dizia assim, ó, ela falava assim, não, eu te entendo, tudo que a gente diz, falar, não, eu te entendo, eu tô te entendendo, só que o jeito que ela falava, pra mim, transmitia e tava transmitindo pra ele uma coisa de superioridade. Então, assim, a energia que vai é mais importante do que a palavra que tu usa. O que eu quero aqui? Eu quero mostrar que eu tô certa, que eu sou a superior e que eu sou a racional e que eu sou a que sei dominar as coisas. E era isso. Aí é uma chatice, dá vontade de jogar uma água na pessoa. Ele dizia assim, não vem com a tua conversa. Não, eu já tô te entendendo. Esse teu jeitinho aí. Assim. E ela dizia assim, não, nós estamos aqui porque nós somos pessoas, nós somos um casal maduro, nós vamos aqui para tomar um vinho, e nós temos que tomar um vinho. E se não temos que tomar um vinho, ou seja, mesmo, eu dizia, coitada, ela deve estar usando as palavras do comportamento certo, quer dizer, não, eu te entendo, ela leu o livro, aqui. Ela leu o livro sobre como agradar o outro, diga que você compreende, mas a energia dela era, olha você desregulado, descontrolado. E eu tenho uma raiva disso, vou te falar, porque eu sou a descontrolada, tá? Eu tenho uma raiva. Quando o outro... Porque assim, entendeu? Eu de um jeito bacana, já tentei falar as coisas e às vezes o outro não entendeu. Chega uma hora, ou eu fui botando embaixo do tapete, porque eu também tenho disso, porque às vezes num bom dia nada é um problema pra mim. Aí no dia que eu tô irritada na TPM, tudo aquilo que não era um problema, naquele dia é um problema. E eu vou falar, e quando eu falo, eu não falo assim. Eu falo, porque isso, eu tenho um pouco disso. Só que, poxa, tem todo um motivo pra eu estar fazendo também dessa forma, né? E às vezes o outro, ele pode ser super calmo, assim, no físico dele, mas a energia dele, ou o que tá de fato acontecendo, foi de uma indiferença, porque daqui a pouco tu tava falando, a pessoa tava entrando por um ouvido e saindo pelo outro. Então, às vezes, tu vê uma reação que ela é aparentemente mais negativa do que a do outro. Mas não é só aquilo. Tem o que tá por dentro, o que tá de fato acontecendo entre essas duas pessoas. Então, eu entendo essa pessoa. Tu entendeu o rapaz. No caso, a menina estava usando todas as palavras certas. Ela tava, mas a energia dela era de recriminação. Tanto é que ela estava de costas, mas o jeito que ela falava e eu via a reação dele, eu também percebia, né, que ela estava com uma... Eu sentia, mesmo estando na outra mesa, que ali... E isso é bem importante. O além das palavras, o além do comportamento, é com que energia. Por isso que, às vezes, um distanciamento faz a pessoa voltar mais empática, com mais capacidade de solucionar. Mas, então, o mito 1. Isso foi esse. Esse foi esse. Você acha o que a gente dá de devolução para as pessoas? Que é isso. Falar do problema da forma rotineira que nós costumamos fazer não traz alívio. Ele potencializa o problema. Certo. Ponto.
E aí, em função de tudo isso que a gente conversou. Agora nós vamos pro ponto 2. Qual é o ponto 2? Para mudar, você precisa sofrer. É tipo isso? Precisa da dor. Isso sempre foi um motivo, né, de conversar sobre as coisas, relacionar as coisas com coisas que já aconteceram e tentar compreender ali a minha identidade, tá? A neurociência chega para mostrar que quando você faz isso, muitas vezes, você não ativa a química da motivação para correção. Tá, mas me dá um exemplo. Por exemplo, não veio nenhum exemplo. Não veio nenhum exemplo. Tá, fala um pouquinho mais, daqui a pouco eu vou entender. Eu não entendi, mas eu vou conseguir. É que, na verdade, essa é a parte, assim, que a dor, como é que é? A dor ensina a gemer. Não tem um ditado. Tipo isso. Tá? Tipo isso sempre ficou muito popular, porque assim, a neurociência está quebrando alguns ditos populares, que a dor ensina a gemer. É mais lento através da dor, porque a dor produz uma química de perda, de problema. Já se tu te vincular com a endorfina, que é uma química de bem-estar, de prazer, de alegria, tu estaria abrindo possibilidades para criatividade, para ser mais criativo com relação à tua situação. Então, o que seria o abre-alas do riso? O riso, por muito tempo, né, foi visto como uma superficialidade, né? Tu rir do teu problema, agora eu me lembrei uma história que aconteceu comigo e tu estava presente. Tu rir do teu problema não pode. Tu não pode rir de um problema. Vai. A música? Não, vai. É essa aí, lembra? Assim. Que eu lembro. Então, quando tu tá sentindo... eu vou contar. Agora lembrei o exemplo que eu vou dar, tá? A gente sempre pensou assim, e muitas... Eu quero um intervalo ali para falar, um momento antes de contar essa história, para falar o seguinte, que eu recebo muita crítica por ter optado pelo humor e a cura, tá? O humor e a transformação da pessoa. Aliás, a própria psicologia, o conselho me perseguiu muito, hoje estão parados, porque hoje não tem mais o que eles me perseguir, porque graças à neurociência foi comprovado que o riso cria o abre-alas para uma mudança muito mais rápida e eficiente do que a dor. Porque ele cria endorfinas, cria anfetaminas, e a pessoa fica mais preparada para resolver. Diante de uma dor, é tipo isso, diante de um momento difícil, onde pode estar havendo dor, se eu colocar riso, vai me ajudar. Resolver mais rápido. E é isso que eu faço nas minhas palestras, nos meus stand-ups, é trazer uma história de riso, que a pessoa começa a rir, porque se identifica, isso acontece comigo, ou já aconteceu comigo, né? E aí ela ri, e aí ela dá uma abertura para mudar, para entender a outra pessoa, para se entender, para se amar mais um pouco, para ter uma estima melhor para consigo mesmo, entendeu? Eu também sou um pouco sofrelinda, que eu tenho a personagem sofrendo. Aí eu também sou a dona Escacilda, dou risada, e depois eu digo, olha, quem sabe, né, mesmo eu vou pensar nas coisas que eu quero e ter mais motivação para chegar lá do que continuar com esse padrão. Então, hoje, o abre-alas do riso me protege, mas poucas pessoas entendem isso. Às vezes elas me dizem assim, mas e o cara que está deprimido, com problema sério, um problema de perda, tu vai lidar com humor? Principalmente. Vou lidar com humor. Mas aconteceu comigo. Eu me lembro que nós estávamos no almoço e íamos fazer um curso juntas. Que, não me lembro agora o nome do curso, nós íamos fazer nós duas. A primeira vez que a gente ia se apresentar juntas num curso. Sim. Né? E eu, nesse dia, eu recebo na hora, não seguraram, porque depois disse, por que não seguraram essa notícia ruim depois do curso? Mas é que a advogada ficou preocupada, eu tiro um processo contra mim, de uma pessoa que trabalhava comigo, um processo trabalhista, né? Nem era processo super sério. Um processo super sério, tá? E eu, na hora que abri aquilo, tive uma reação horrível, assim, meu coração acelerou, eu fiquei super triste, foi uma grande frustração, e eu tava ali, as pessoas diziam, não, calma, não sei o que eu vou fazer, mas daqui a pouco eu vou pro quarto, porque eu vou me alinhar, cancela o curso, não sei se cancela, me dá um tempo, não sei o quê,
E o Guilherme, o parceiro da Laura, disse assim pra mim... Olha aqui. Não, olha... E ele é todo mundo alterado, eu meio alterada também, e uns me abraçando, aquela coisa de dor, coitada, não, vamos cancelar o curso, e de repente ele pega o celular assim, passa pra mim e diz assim, vê esse vídeo? E eu digo, você tá doido? Eu agora aqui, ele disse, não, para um pouquinho, vê esse vídeo. Cada doido, agora me bota um vídeo pra eu ver, eu aqui super nervosa, um processo nas minhas costas, e eu curso pra fazer, um problema sério. E aí eu vou ver o vídeo. Gente, eu tive um ataque de riso, foi sensacional, era uma música que a mulher começava cantando e depois ela ia pro vai tomar no cu, vai tomar no cu, vai tomar no meio do seu cu. E ali eu comecei a rir. E depois aquilo foi tão bom pra mim, porque eu fui fazer o curso, dei o curso, foi uma maravilha, foi um problema que depois teve que ser resolvido, se resolveu, ganhei, foi uma maravilha, mas a minha vingança foi fazer isso com 600 pessoas dentro de um palco, eu chamar uma menina que estava com problema, eu digo, agora nós vamos em grupo fazer uma meditação poderosíssima, que você vai resolver todo esse seu problema. E ela estava lá achando, e começava a meditação assim, todo mundo, sério, vocês eu não sou séria, e eu, agora pense nessa pessoa que te feriu, agora pense nessa sacanagem que te fizeram, e as pessoas pensando, e a menina ali tremendo, quase chorando, e eu digo, pense nessa pessoa que te traiu, né? E aí começou, vai tomar. E era 600 pessoas falando alto, rindo. E aquilo foi tão marcante para mim, e depois eu consegui passar para mais 600 pessoas. E é isso hoje a minha missão. E para mim é tão importante que as pessoas entendam que esse mito foi quebrado. Você não precisa de tanta dor. É um caminho, mas eu acho que pode existir caminhos mais elegantes. Tu tá, né? Com certeza. E quando tu dá essa risada, tu tá quebrando o padrão, né? Interrompendo então, assim, aquela química também. O que eu acho o que eu acho, assim, na minha experiência, assim, momentos de dor e dificuldade, eles podem trazer grandes transformações. Se tu tiver a capacidade de sair do padrão, de dar uma risada, tu tá muito mais preparado para fazer daquilo uma transformação, né? Então, porque momentos difíceis... Bem-vindo, meu amigo. Eu lembro de uma charge, tá? Que tinha do Milor Fernandes, que era um caixão. E aí na lápide dizia, enfim, sem problemas. Né? Então, assim, é isso, meu amigo. Não, eu acho, assim, bem interessante que essa quebra do padrão eu faço nos atendimentos. Eu não faço só no palco as brincadeiras, né? Então, quando a pessoa diz assim, então, tá me acontecendo uma coisa muito séria. É sério? Eu sim. Fala. E a pessoa começa a falar e eu sou muito expressiva e a minha expressão é penosa e às vezes eu deixo mais horrível na cara e a pessoa diz assim, calma, Rosalie. Não tá tão ruim assim como tá a tua cara. Eu digo, que bom. Tô fazendo de propósito pra você ver o jeito que tá tão difícil. Começa a rir, a pessoa começa a rir. Eu digo, bom, agora vamos começar. Então, o riso é uma abre-alas. Uma abre-alas pra quê? Para sensibilizar a pessoa, para ela desmoronar, entendeu? Ela desmoronar no sentido de tirar a armadura e dizer, Rosa, eu tô me sentindo assim. Eu tive esses dias uma paciente, uma cliente, olha que interessante. Ela já tinha feito várias terapias, ela levou assim um tempo, até comigo, isso que é rápido. Ela foi falar só na terceira. Eu sempre induzo a pessoa, porque eu faço uma média de 5 atendimentos. E ela tinha vergonha de falar, e nunca falou, foi em várias terapias e não conseguia falar o problema real dela. No terceiro atendimento, e eu acho que demorou, porque eu queria que já tivesse falado no final do primeiro, eu gosto que a pessoa já tenha o riso, a alegria e tal. Eu não me lembro exatamente qual foi a história horrível que eu contei pra ela, minha. Sim, eu conto as minhas histórias horríveis. Ela disse, então eu vou te confessar, que eu tenho vergonha, mas eu faço. Ninguém na minha casa pode comer doce.
Mas o que é isso? Sim, a minha filha tem queixo, meu marido atual tem queixo. Porque eu tenho medo, o meu medo, eu não durmo, tenho medo que caia caia um doce no chão e eu esqueça de limpar, fique ali e venha baratas. E eu, quando pequena, num elevador antigo, num prédio, caiu todas... O elevador trancou e caiu um monte de barata. Não, que situação. Olha que situação. Só que ela não conseguia falar. E foi assim, no terceiro atendimento, eu contando uma história que ela ficou assim tão... ela achou tanta graça de mim. Sabe, sentiu uma sintonia que podia... Riu muito. Ela disse, eu tenho uma história para te contar. Que eu não conto para ninguém. Mas eu acho ser a raiz de uma série. E era. E olha que interessante, naquele terceiro atendimento, eu já estava quase, não tinha muita coisa para fazer, eu disse para ela, agora quando tu cair um doce, ou quando, isso é a perspectiva de não falar do problema. Esse é também um exemplo de, para resolver um problema, não precisa falar dele. Eu não fiquei avaliando os detalhes, como aconteceu, ou da onde saiu aquela queda de barata, o que aconteceu. Depois eu disse assim, agora a solução é, quando cair um pedaço de doce, ou quando tu tiver esse temor, tu imagina que aquilo que tu teme, que é a chegada de uma barata, vai ficando pequeno, fica um selinho, um ponto preto. Ela, como? Fecha os olhos, agora imagina aquela barata que chegou para pegar aquele docinho, ficando pequeno, e um pontinho preto. Ela disse, eu não sei. Ela continua se atendendo comigo. O que me aconteceu? Mas eu tô liberada, eu tô melhor, eu acho que as pessoas podem comer doce na minha casa agora. Uma coisa incrível, o que um problema pequeno, parece pequeno, né? Quanto criava problema com o parceiro e com a filha. E foi aberto num terceiro atendimento por a sessão ser envolvida com contar as minhas histórias, às vezes contar minhas desgraças, fazer a pessoa rir junto comigo, porque eu dou risada das minhas desgraças hoje, e sei o quanto ajuda. Por isso eu faço stand-up, né? Sim. Acho que do segundo estamos muito bem também. Vamos para o terceiro mito. Que a autocrítica é eficiente. Eu não conheço a pesquisa, tu que vai me dizer, mas se eu lesse isso, tá, eu discordaria. Então, eu discordaria. Discorda. Eu discordo, mas eu não entendi ainda, né? Tu vai explorar aí. Vamos ver. Que quando você tem uma autocrítica muito grande, impede a produção de dopamina. A dopamina é a química da motivação, do foco, da atenção focada. Sabe quando a pessoa perde a atenção focada, ela perde a direção, né? Porque ela, e consequentemente, ela tem uma dopamina baixa. Se for ver, é em função da quantidade de informações que essa pessoa passa para ela, né? De pode, não pode, deve, não deve, certo e errado. Pode, não pode, deve, não deve, certo e errado. Pode, não pode, inclusive essa pode, não pode, deve, não deve, certo e errado. Pode, não pode, deve, não deve, certo e errado, propicia uma das coisas que as pessoas querem evitar, que é a própria procrastinação. A procrastinação, a pessoa adia porque ela tem uma conversa interna, não vou conseguir, é difícil, não é fácil, não é para mim. Ai, meu Deus, agora não vou fazer, vou adiar mais um pouco. Eu não consegui no passado, eu não posso, eu não podia no passado, então não é certo, é errado. E aquilo tira toda a dopamina, que é a energia do ir adiante. E mais, a energia do foco. A pessoa fica sem direção. Sem direção, ela se envolve com uma série de coisas. Eu pessoalmente, vivi muito a minha autocrítica foi, por muitos anos, completamente excessiva. Eu nunca estava pronta para aquele convite. Nunca eu me achava pronta para aquele convite. Minha autocrítica excessiva. Não, eu não tenho experiência suficiente. Não. Eu não sei lidar com esse tipo de público. Ou aceitar e viver o inferno até a data do evento.
né? Consumida pela possibilidade de não me sair bem, porque a minha autocrítica é muito elevada. E para muita gente é isso. Ah, mas a minha autocrítica me corrige. Não, o que corrige é você saber que você é humano, que você erra, isso é que é o correto, que eu vou errar porque eu sou humano, eu não vim com todas as informações, eu não tenho controle de todas as informações, e mesmo assim eu tenho uma direção. Eu sei aonde eu quero chegar, eu sei o que eu quero para mim. E isso que faz com que a pessoa eleve a capacidade de se aceitar. Eu errei, mas eu me aceitando, eu sei onde eu quero chegar. Mais cedo ou mais tarde eu vou chegar lá. Para mim, essa questão de procrastinação, a neurociência resolveu entendendo a questão da autocrítica. Não, acho que te escutando, tu tá falando de uma crítica excessiva, né? A pessoa tá ali falando mal de si mesma pra si mesma. É um carrasco. Achando, né, que aquilo tá sendo bacana, sendo que tu não falaria daquele jeito, aquelas coisas pro seu melhor amigo, nem pro seu pior amigo, muitas vezes. Então, e eu acho que isso é muito comum mesmo. Então, esse tipo de coisa, realmente, acho que não é nem um pouco eficiente. E eu acho que a pessoa nota que não é eficiente por conta disso que eu tô dizendo. Energia. Porque eu não tenho energia pra fazer as coisas. Então, tu já sabe. Tu nota, olha, me causa um resultado negativo. Não me ajuda. Não faz eu fazer uma apresentação melhor, com mais prazer. Não. Então, isso, realmente. Agora, uma outra coisa é eu ter a capacidade de olhar pra mim mesmo e perceber coisas que estão repetitivas em mim, no meu comportamento, que eu posso mudar. Mas, assim, de novo, eu acho que tem tudo a ver com o número 1. Com um certo distanciamento. Não é com um olhar punitivo ou com um tom, né, de julgadora de si mesmo. Mas, por exemplo, assim, uma coisa super simples. Eu preciso aprender duas coisas. A pessoa tá contando uma história, às vezes, e eu não escuto a história até o final. Eu não escuto a história até o final. Porque eu já sei o que a pessoa vai dizer, então eu interrompo, entendeu? Aqui eu até interrompo pouco. Mas assim, eu tava esses dias caminhando com uma amiga, ela tava me contando uma história, e aí ela disse, Laura, escuta. E é verdade. Então, uma coisa, por exemplo. Outra coisa, o meu modus operandi é rápido demais, é pressa. É pressa. Então, às vezes, eu chego em casa, vou comer, e eu engoli a comida, entendeu? Eu tô olhando pra isso e percebendo, nossa, eu preciso fica crítica contigo? Não fico crítica. Eu olho isso, entendeu? Não é uma... Pois é, então é a palavra, né? É saber observar questões em ti mesmo que são repetitivas e que se tu conseguir observar melhor e de certa forma alterar, tu vai ter mais qualidade. Eu acho importante, sou uma pessoa que faço meditações e mais meditações. O que adianta eu conseguir super meditar e na hora ali de me alimentar, que é algo que eu faço várias vezes ao dia, eu não tô ali. Pô, não dá, entendeu? Então vamos usar tudo isso que tu tem aprendido sobre meditação ali. Né? Com meu filho eu tô conseguindo mais, mas com a alimentação é um negócio que eu tenho que eu quero cuidar. Poxa, mas isso aqui é o quê? É uma avaliação amorosa comigo. Não é uma coisa assim, não tô me punindo. A questão é a seguinte, a autocrítica é eficiente. Isso foi vendido até dentro de empresas e para trabalhar vestido do feedback, né? O feedback, receber o feedback positivo ou negativo. É muito delicado. Tá? Mas isso eu acho um bom ponto, porque eu acho que tem que ter muito cuidado com isso também, porque hoje em dia ficou um pouco famoso essa coisa de assim, ó, começa com um bom, vai para um ruim, termina com um bom. A pessoa fica bolando estratégia para falar a verdade. Eu acho que a verdade precisa ser dita. Assim, olha só, meu amigo, você chega todos os dias atrasados, isso não vai ser mais aceito aqui. Você tem várias qualidades, se você quiser saber eu posso te... Assim, também acho que a pessoa não pode ficar com tanto mimimi pra falar coisas que precisam ser ditas. Né? Então, como é que é isso, sabe? Essa dosagem. Eu não vou ficar punindo o outro, nem me punindo, mas você é assertiva em pontos que precisam ser alterados para todos aqui termos mais eficiência e resultados. Sim. E tu viu, assim, que também exige ali
E o cara tá certo quando ele exige uma clareza de resultados. Ó, tu tá sempre chegando atrasado, apesar de ser um cara muito inteligente. Ou tu é um cara muito inteligente, porém o teu comportamento de chegar atrasado não é tolerável, porque não é modelo de inspiração para mais ninguém, tá? Isso eu recebi um feedback, e uma coisa é eu ter a maturidade para aceitar esse feedback e até receber esse feedback, se o cara fizer bem feito, né? Por isso que eu digo, elogie no grupo e dê o feedback negativo individual, né? Porque a pessoa é super sensibilizada. A gente fica super sensibilizada com uma conotação negativa, né? Às vezes tem um monte de coisa positiva, eu vejo por mim, né? Tenho esse post que eu fiz, os 5 mitos que a neurociência quebrou, eu nunca tive tantos comentários, às vezes tem várias pessoas que foi um post que teve muitas curtições, tá? Mas assim, ultrapassou o número de pessoas contrariando. Ó, pra gente entender o que é autocrítica, se ela tem valor ou não. Então, as pessoas me deram feedback, tanto é que eu tô usando aqui para ter mais tempo para falar, para trazer. Eu te falei, vamos conversar, porque eu acho que mobilizou muito as pessoas. O jeito que eu escrevi, com pouca explicação no post, deve ter gerado aquela coisa até mesmo de terapeutas. Ela está dizendo que não vale a pena falar do problema, que isso não traz alívio. Como assim ela falar que autocrítica não ajuda em nada? nada? Que a autocrítica não ajuda a nada, porque a pessoa precisa se olhar melhor e ver os pontos que ela está acertando, que ela está errando. Porém, a gente tem que ter muito cuidado com a gente. Por quê? Porque aquilo ali pode virar uma autocrítica muito grande. Se tu não souber, eu hoje sei lidar, mas eu não sabia. Tipo assim, nunca mais irei escrever coisas que incomodam as pessoas. Então eu vou ficar neutra pela minha autocrítica, porque eu fico com medo da minha autocrítica, que é intensa, que eu tenho que estar sempre controlando. Porque ela me leva ao quê? A desistência de fazer coisas ousadas, a desistência de, gostaram, vou fazer um mais ousado, porque vai dar mais repercussão. Não, vou dar para trás. Por quê? A pessoa mais ousada, o visionário, ele não tá nem aí. O cara realmente visionário, ele adora. Te lembra de um amigo nosso, que é um cara que diz assim, é louco, mas o cara vai longe. Ele chama os haters dele para participar da live. Ele gosta, ele lida bem, né? Porque ele não tem ele tem um domínio maior da autocrítica. Isso é verdade. E é muito impressionante, né? Assim, o teu coração bate mais forte, tu fica super envolvido com um comentário negativo, podendo ter vários positivos. Mas eu acho que a gente precisa desenvolver essa capacidade de ficar estável neste lugar. Isso vai ser uma libertação. Assim, quanto mais tu cresce, tu, por exemplo, porque tu tem mais de 100 mil seguidores, só vai crescer e tal. Isso aí, teu destino é hater, não tem? Porque é assim, quanto mais sucesso tu faz, mais essas pessoas elas vão existir. Não, e aí eu fiquei tão incomodada, assim, né, vamos falar sobre isso. Aí depois eu fiz um postzinho, assim, que eu pensei. Tu foi ser boazinha, querida. Eu pensei assim, esse aqui é uma super comprovação, entendeu? Eu botei aqui a referência pro meu, não vai ter ninguém que contrarie isso. Não adiantou. A pessoa escreveu assim. Que infelicidade ver isso. Meu Deus do céu. Eu não tô aqui. Eu fiquei com ele, mas gente, eu não tô aqui pra gerar. Eu posto as coisas pra ajudar as pessoas. Olha essa resposta dessa aqui. Mas aí a gente Que infelicidade. Mas é tão interessante esses pontos que a gente tá falando aqui, porque naturalmente vamos para o quarto, assim. Agradar para conquistar. É isso que tu acaba fazendo, né? Quando tu muda, tá ali numa postagem, aí tu vai lá e tu vai fazer uma outra mais bacaninha e tal, né? Que todo mundo pode gostar, sem tanta polêmica, porque afinal de contas tu sentiu o desconforto, né? Tu quer sentir paz novamente e tu faz uma coisa para conquistar. Agradar para conquistar. É muito interessante esse ponto. E que a gente tá falando aqui diante de uma crítica, mas a gente faz isso na vida de várias formas, né?
A gente vai falar um pouquinho mais sobre esse ponto. Tem até um livro que eu gosto muito e indico para as pessoas lerem, que inclusive fala do Adler, que é Coragem para Não Agradar. E, olha, na minha vida, eu acho que é um dos pontos principais, a aprender. A coragem de não agradar. Porque a Laura é muito querida, né? Então, eu de fato sou... Não, eu realmente sou uma pessoa que... Eu realmente compreendo as coisas com uma certa facilidade. Eu compreendo o outro com uma certa facilidade. Mas às vezes não me compreendo. Às vezes, sabe? Entendo essa situação. Mas na verdade eu tô chateada. Não queria abrir mão de alguma coisa. Mas vou lá e entendo. Mas o que é isso no fundo, no fundo? Medo. Medo de não agradar, medo de não ser aceita, medo de não me acharem mais a querida e legal, né? E aí a gente vai sendo menos autêntico. E isso dói por dentro, sabe? Porque a gente vai dizendo sim pro outro, mas não pra gente. Então muitas vezes quando eu tô dizendo não pro outro é porque eu tô dizendo sim pra mim. Isso é super importante, né? Então eu acho que é um aprendizado aí pra uma vida inteira. Quando a gente tenta agradar e está se desagradando, a gente está produzindo ali um nível que é o oposto da química amorosa, né? O amor próprio, você já ouviu que quanto maior o amor próprio, mais conquistas aquela pessoa tem. É uma coisa incrível. Quando uma pessoa está com o seu tanque emocional cerebral cheio, né? E uma das químicas é a ocitocina, que é do amor próprio, a pessoa está se respeitando e tal. É muito diferente quando a pessoa está querendo agradar o outro para não perder o outro. Ou não dizer tais coisas para não ser desaprovado. Ou o outro rejeitar. Então, a pessoa fazendo isso com repetição, ela vai perdendo uma química que é atrativa. Nossa, é tão importante isso que você está falando. Quantas vezes... eu já escutei, assim, e já passei por isso também. Tu pensa assim, olha, eu devo mandar essa mensagem para fulano ou não? Será que eu devo escrever de tal forma ou dessa outra? Ele disse isso, o que será que significa? Como é que será que é a melhor maneira que eu devo agir? Achando que a eficiência vai ter a ver com o que eu vou fazer. Exatamente. O jeito que eu vou mandar a mensagem, como é que eu vou escrever, se eu vou responder ou não, se eu vou ligar primeiro ou não. Quando não tá aí, tá na tua energia, na tua vibe, no que de fato tu tá sentindo. Porque se tu tá super inseguro, super com medo de perder, super querendo agradar pra conquistar, isso tem uma vibe. Isso tem uma vibe. É o que tu é de verdade, que é muito mais importante do que tu tá falando pra agradar o outro. E essa vibe, quando a gente fala vibe, não tem nada a ver com coisas que não tem explicação. Tem a ver com que tu tá pensando, com o que tu tá sentindo e tem uma química ali dentro de energia. Ti. Então eu tinha um livro que dizia assim, preencha o tanque emocional do outro. O que eu fiquei já bem resistente. Como agradar o outro. Descubra como agradar o outro. O outro gosta de ser agradado com presentes? Dê presentes. O outro gosta de ser agradado com ajuda, se disponibilizar. Com ajudas específicas, né? Organizando uma coisa. É com presentes, é com uma coisa, é estar à disposição, enfim. Como agradar o seu parceiro? Aí eu fiquei pensando assim, o que adianta eu agradar o meu parceiro se o meu tanque emocional está vazio? Se eu não tenho essa energia dentro de mim, né? Fica uma coisa que ela vai com uma energia, com uma emoção de ansiedade, eu tô ansioso para agradar o outro, blá, 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 e não como uma vontade de fazer isso, porque tem muito amor dentro de mim. É isso. Tem muita vontade de compreender o outro dentro de mim. Não é isso, eu tô tão bem comigo mesmo que eu queria, é tão bom poder escutar esse outro. Aí é outra coisa. Mas com certeza, assim, eu gostei do jeito que tá escrito aqui, que o mito é agradar para conquistar, é quebrar esse mito, né? Uma coisa é tu agradar o outro por vontade. Outra coisa é agradar o outro com o objetivo de conquistar, que normalmente tá ligado a medos. Geralmente a energia é do medo e da ansiedade. O que eu faço pra agradar? Ligo ou não ligo? Falo ou não falo?
será que se eu comprar esse presente vai ser muito ou vai ser pouco? Ou não devo ou devo? E a pessoa fica envolvida nessa energia da insegurança. E isso passa para o outro cérebro com pouco poder. Agora, quando a pessoa, ela está muito bem abastecida com ela mesma, com as coisas dela, com as conquistas dela, que é esse nível de ocitocina, o vínculo primeiro comigo mesmo, para depois ter o vínculo com o outro, eu nem diria que a palavra é agradar, é entregar. Sabe, eu não estou agradando o outro, eu estou entregando para o outro essa quantidade de energia que eu tenho dentro de mim. Então eu consigo entregar o meu espaço, o meu tempo, a minha amorosidade, porque eu estou muito bem dentro de mim. Sim. Então eu trocaria, não, eu acho que a gente se entrega e dá mais resultado do que agradar. Por isso, primeiro eu tenho que estar focada em encher o meu tanque, em me entender, em tá construindo a minha realidade comigo, né? E esse é o meu trabalho que eu faço comigo. Eu estava falando hoje para um grupo, eram de 3 pessoas, inclusive, era muito íntimo, quase uma terapia individual, que hoje viver conectada comigo e com o que eu acredito ser uma inteligência superior, me abastece tanto, né? Que eu posso ficar só no meu apartamento, nas minhas coisas, nos meus pensamentos, na minha construção, do que eu quero entender sobre a vida, sobre mim mesmo, sobre o outro, e eu fico tão envolvida com isso e me abastece. Então, quando eu vou me relacionar com o outro, eu não tenho necessidade de agradá-lo. E eu tive muito ao longo da minha vida a necessidade de aprovação, né? E hoje não. Então eu posso curtir e ser melhor no grupo, né? Ir com a outra pessoa, porque eu estou super abastecida, eu não estou carente. Isso é tão relevante. Porque o que está acontecendo dentro da gente vai determinar tudo. E a gente insiste em achar que é fora, que é no outro, que é o que eu vou fazer, que é a parte com o mundo, né? Que vai ser o reflexo, mas vai ser o reflexo do que está acontecendo dentro de mim. E aí vem uma coisa que mudou extremamente, olha como é uma pequena coisa, mas que se ela é repetida no teu cotidiano ou na tua rotina contigo mesma, ela se torna muito grande. A nossa tendência, a minha também, foi por muitos anos, e foi por quase uma vida inteira, né? O que o outro pensa a meu respeito. O que o outro precisa para ficar comigo. O que eu preciso entregar para esse outro. O outro. Sempre foi o meu foco, né? O outro significa uma outra pessoa, um grupo de pessoas, uma sociedade, né? E, então, muito dependente desse agrado e muito vulnerável da resposta. É uma vulnerabilidade, entendeu? Tu nunca sabe, tu age assim, pode ser que o outro receba de uma outra forma. Então, eu vivi muito o não receber no mesmo nível que eu imaginava, né? Porque o foco era o outro. E eu acho que a minha libertação, quando o meu foco passou a ser, e é hoje, é por isso eu me sinto muito feliz com esse meu momento na minha vida, e tu sabe disso, é trocar o que o outro está pensando, o que o outro está sentindo pelo quem eu desejo expressar ser. Muito bom. Sabe? Isso é para mim assim uma questão que ela vem, quem eu desejo expressar ser nessa relação, quem eu desejo expressar ser nessa situação, quem eu desejo expressar ser hoje, e eu tenho uma outra coisa que mudou muito, e há anos, né? Essa eu já venho há anos e tu bem pequena sabe disso. Que eu possa elevar as pessoas com a minha presença. Não importa quem é essa pessoa, se é o picolezeiro, se é o cara que tá me pedindo dinheiro, e tu sabe disso, porque tu era pequena, e ia me dizer assim, mãe, como eles gostaram de ti, quem é que gostou de mim? O cara vendendo uma coisa ali, eu comprando tudo e devolvendo para ele, porque eu só queria comprar para aquela pessoa se sentir valorizada, se sentir bem. Então, mas isso não é uma coisa para agradar. Nunca foi feito para agradar, foi feita para elevar a pessoa na minha presença.
que hoje eu possa levar as pessoas. Então, essas duas coisas essas duas direções que eu levo a minha vida hoje, quem eu desejo expressar ser, ao invés do que o outro precisa que eu seja, que foi muito dolorido e difícil, muitos anos da minha vida. Hoje viver assim, quem eu desejo expressar ser, independente do como é o outro, vai responder. E que qualquer pessoa que eu encontrar hoje se eleve com a minha presença. Esse é o meu estilo de vida hoje. Sabe? Tu sabe, né? Eu só tô expressando mas aqui. aí que bonito isso, porque tu tá vendo a diferença entre um agradar, que às vezes tu acha que é pro outro, mas na verdade não é, né? Pode se fazer, parece que a problema não é, e essa intenção, né? Como é que o outro se eleva na minha presença. Isso é uma boa intenção, né? Bom, acho que também fomos muito bem de quarto. Vamos para o quinto item? Esse item é bem polêmico. E muito institucionalizado até pela própria sociedade para dominar, né? Para controlar. Você precisa de muito esforço, de muito sacrifício para vencer. E tu vê algumas pessoas usando isso com muito orgulho. Lutei, me sacrifiquei, me esforcei. Com muito orgulho. E é isso que você precisa, muito esforço, muita luta. Eu fico indignada com o cérebro maravilhoso que você tem. Não precisava ser com todo esse esforço, com toda essa coisa de luta, de guerra, se você souber usar o cérebro. Porque se você souber usar o cérebro, você vai ser resiliente, não esforçado. E as pessoas confundem. Eu fiz muito sacrifício. Aí você vai lá estudar. Vou citar o nome. Napoleon Hill. Napoleon Hill escreveu um dos livros mais famosos no mundo, que é Pense Rico e Torne-se Rico. Não é assim? Não, eu sei quem é, mas eu não sei o nome do livro. Pois é, Napoleon Hill, ele fez, muitos anos atrás, uma pesquisa comportamental enorme. Eu não me lembro o número exato, não vou dizer aqui. Tem estudos sobre Napoleon Hill. Ele escreveu esse livro. Pense Rico, Torne-se Rico. Tá? E esse estudo mostrou as pessoas mais ricas que ele pesquisou, os visionários. E se você for ler lá, e ele mesmo mostrou, né, não foi que eles fizeram esforços extraordinários. Né? Ele não cita a palavra, mas eles foram intuitivos. Quando a gente fala intuição, eles tiveram intuição, eles foram elegantes, eles descobriram o caminho, as pessoas com quem eles deviam se conectar, porque tinham uma mente mais limpa, mais criativa, não era o sufoco do esforço do trabalho. Eu acho que tem muito o peso que eu dou enquanto eu tô fazendo o que eu tô fazendo, né? Porque daqui a pouco tu vai olhar as pessoas de sucesso e certamente elas trabalham bastante, elas talvez acordem super cedo e elas abrem mão de algumas coisas, certo? Talvez sim, acredito que sim. Ao mesmo tempo, elas podem estar fazendo isso com leveza, né? Com prazer naquilo. Então a pessoa acorda. Eu faço isso, eu trabalho muitas horas, tu sabe disso. Muitas e muitas, muitas horas. A minha própria secretária Eliane, ela diz, Rosa, o quanto que tu trabalha, tu não para nunca. E eu nunca vou dizer que isso é um esforço, ou que isso é um sacrifício, não é a minha percepção. Eu gosto de uma palavra que eu acho que combina aqui, que é dedicação. Tu se dedica muito, né? Exige bastante dedicação. Não vai dizer que não exige, tem muita da tua dedicação, né? Agora, muitas vezes as pessoas, elas estão colocando um peso que não ajuda a ter mais resultado como tu tá imaginando e faz a tua vida ficar pesada, né? Porque eu lembro de uma vez, eu fui visitar uma empresa que eu tinha trabalhado há muito tempo atrás, e assim, ela se tornou a maior empresa do setor, então tá muito bem, né? E eu fui encontrar um colega meu, que na época trabalhava comigo, e ele já tá lá, assim, olha, super bem. E aí, fulano, né, como é que vai e tal? E ele tava lá num feriado. Né, como é que estão as coisas e tal? E ele, eu falei, Laura, aqui na luta, como sempre, né, com umas baitolheiras. E eu pensei, nossa, porque se ele tá na luta agora, é porque ele vai passar uma vida inteira na luta. Ele tá vencendo, tá? Ele tá atingindo bons resultados. É inegável. Mas será que ele tá vencendo como um todo na vida dele? Será que é necessário esse peso? Será que não dá para vencer de forma material na tua vida e tal? E ao mesmo tempo
ser uma pessoa mais feliz e mais leve? Será? Claro que sim. E o que eu queria dizer, que agora tu formulou melhor ainda, e que eu quero falar, e o livro do Napoleon Hill, que é um dos mais famosos, mostra isso, que na ausência de explicação de muitos visionários, de como é que eles chegaram onde chegaram, na ausência de explicação, eles usam a palavra esforço, dedicação e tal. Mas que, na verdade, eles chegaram, enquanto outros com muito esforço e dedicação não chegaram, porque eles foram acometidos a algum momento por um processo intuitivo fortíssimo, que disse, vai por esse caminho, negocia com isso ou não. O próprio Napoleão Hill ouviu uma voz no momento de crise, que ele escrevia artigos e tinha sido ameaçado, né? Ele era jornalista, tinha sido ameaçado, ouviu uma voz dentro dele, a própria voz, que deu uma indicação, a voz da intuição, que disse assim, pede dinheiro pro teu cunhado e vai para aquela cidade. Ouviu? Uhum. E disse, mas como é que eu vou pedir dinheiro pro meu... E a voz repetiu, pede dinheiro pro teu cunhado e vai para tal cidade. Tá no livro dele, Falando com o Diabo, uma coisa assim. Eu não sei bem os títulos, eu li muito tempo atrás, admiro muito a escrita, todo o trabalho desse autor. Que foi um trabalho de pesquisa, inclusive. E aí, ele não sabia dizer o que foi, né? Por falta de estudos cerebrais na hora, aquilo era intuição, ele fez e a partir daquilo ele se tornou uma das pessoas mais bem-sucedidas e um dos maiores escritores sobre torne-se rico. Porque a essência do livro é torne-se rico. Nesse livro, que foi escrito em 1950 e poucos, não estou dizendo certo, mas eu estou imaginando que foi nessa época, que Napoleão Hill fez essa pesquisa. Ele não tinha ciência para comprovar o que ele estava dizendo, nem as palavras certas. Mas o que ele estava dizendo e que ele mostrou para nós, que pense rico e torne-se rico, que pode ser muito criticado, que não basta pensar e tornar-se rico, é que tenha uma mente mais leve, faça as coisas com mais conexão, com uma mastermind que ele falava, né? Siga mais o seu coração, que ele quer dizer a intuição. Pegue as coisas... Mantenha a sua visão. Isso é tornar-se rico. Mantenha-se a sua visão. Não tem como manter a visão de um lugar ao sol uma pessoa que faz um caminho de sacrifício, luta, dificuldade, penúria. Esse é o escravo, ele não vai chegar nessa posição. E é interessante porque às vezes tu olha a pessoa, essas pessoas, e aí tu olha e tu faz um julgamento. Olha, mas trabalha muitas horas, não tá com a família, tá assim sendo um sacrifício. Talvez para ti fosse um sacrifício. Para aquela pessoa ali, é a escolha dela. É consciente, ela tá curtindo aquilo ali, entendeu? Tu te lembra uma vez que tu disse assim para mim, tu chegou no quarto lá em Porto Alegre, tava um sol, lá em Porto Alegre, nós não vamos pra praia, nós vamos pro parque, né, tomar chimarrão. E a Laura entrou no quarto e eu tava com um monte de livros e cadernos e coisas sentada. Aliás, uma cena que muito me agrada, pra tu ver que eu adoro. Sentada na cama com o chimarrão, ela disse, mãe, não é possível, tô nessa cama, pega esse chimarrão e vai pra Redenção, vai pro Parcão, né? Aqui fechada, com um dia lindo, as pessoas imaginam, é teu sábado, é teu domingo, vai pra praia, vai pro Parcão, o que tu tá fazendo aí dentro de casa com teus... Mas não é sacrifício pra mim, não é esforço, isso aqui é muito prazeroso, e porque eu sinto prazer, eu chego onde eu quero. Porque é leve, porque é elegante, e eu vou superando os meus problemas, não pelo esforço. Eu não acredito que eu supero meus problemas por esforço. Eu acredito que eu supero meus problemas por persistência e resiliência, não esforço nem sacrifício. Senão eu não chegaria, ou acho que a pessoa bem-sucedida, ela não chega só com esforço, como esse teu colega. Está lá cheio de olheira, é um esforço, é uma luta, é uma batalha. Não tem como, vai perder a saúde antes de chegar onde quer. Não, eu concordo. Eu acho que a gente tem que rever isso. E existem palavras melhores. Eu acho que lembrar dessa questão da dedicação. Eu acho que eu faço o que eu faço. Com que energia, né? Porque eu posso fazer a mesma coisa com o peso, com a luta, uma batalha... Ou eu posso fazer como um processo, afinal de contas eu estou escolhendo esse caminho, essa conquista que eu desejo, né? Então, fazer isso, ter um olhar mais leve. E aí eu acho que volta um pouco a questão do sofrer e mudar. Volta um pouco para isso.
E a questão de tu poder sorrir, né? Porque, meu amigo, se tu não puder sorrir agora, enquanto tu tá na jornada, não imagine que tu vai sorrir lá no final. Chegou. Não imagine. Não, lá vai é você aqui, é você lá, então não importa. Sorrir agora. Eu já lidei com muitos concurseiros. Que transformam, às vezes, 2 anos da vida dele para um concurso, ou mais de 2 anos para entrar no concurso, no inferno. E a minha missão sempre foi mostrar, se tu tiver tempo para rir, se tu tiver tempo para cuidar do teu corpo, tu vai estudar menos, porque tu vai dividir melhor do teu tempo, mas a hora que tu estudar, tu vai estar mais inteiro no teu estudo. Agora, se tu viver essa rotina como uma punição e ainda vender pro teu cérebro aquela data fatídica que tu vai chegar para fazer o exame, como um dia muito importante, que tu tá com muito medo de esquecer, vai ser um inferno. E é muito perigoso, né? Muito perigoso isso. Muito perigoso, eu acho isso muito perigoso. Porque perigoso em vários sentidos. Perigoso num primeiro momento, porque tu não sabe como é que vai ser quando tu chegar lá. Então tu tá colocando todas as tuas expectativas numa questão lá no futuro, que tu não faz a menor ideia do que é. E tem muita chance de ser exatamente como é agora. Muita chance. Porque tu segue sendo a mesma pessoa. Então, quando tu alcança o teu objetivo lá maravilhoso, achando que ele te traria tudo de mais incrível, e nada em ti mudou, não pode ser que vai ser tão diferente assim. Tem 2 anos. A tua vida está acontecendo agora. Tu não sabe o que pode acontecer nesse percurso. Se tu não viver hoje podendo rir, quando é que tu vai viver? Isso não existe. Então, eu acho super perigoso essa questão do sacrifício. Né? Eu acho sim, e é uma baita de uma... A gente se diz isso como se pudesse valer a pena. Eu tenho que dar um jeito de sim, eu vou fazer escolhas, mas hoje elas já fazem sentido. Hoje, que nem tu, teu exemplo. Porque tu é uma pessoa muito persistente. Tu trabalha muito. Só que hoje isso tem sentido. Hoje isso te dá prazer. Hoje tu tem resultado. Hoje... E claro que tu quer mais, mas tu não tá colocando o teu prazer, a tua felicidade, a tua alegria no ano que vem. Porque isso nunca vai valer a pena. E olha só, eu na terça-feira tinha que atender e eu falei pra Eliane, quando ela marcou os atendimentos, né, que eu tava com esse problema, que eu voltei com esse problema alérgico. E que eu não tava conseguindo, como hoje, infelizmente, teve algum momento que eu não conseguia parar de tossir. Uhum. E tu mesmo sabe, vamos fazer o podcast igual ou não? Vamos tentar. Por quê? Aí, Eliane, mas que sacrifício, vida Eliane, que sacrifício, Rosa, cancela, tu tá tossindo sem parar, teus olhos estão inchados, eu digo, não, eu vou atender, vou fazer assim, ó, vamos 1 por 1, se eu não conseguir, no próximo eu te aviso, tu dá 1 hora e a gente remarca esse cliente. Por que disso? Porque pra mim... Para algumas pessoas, olha que sacrifício, ela atendeu 6 pacientes com a garganta coçando, com os olhos inchados. Não. Para mim, eu vou ser renovada com a possibilidade de ajudar aquela pessoa hoje a mudar a vida dela. Como é que eu vou perder essa oportunidade de ajudar essa pessoa que está marcada aqui? Então, eu fiz na terça os atendimentos tossindo e foram sensacionais. Eu me recuperava a cada um e era, cancela, Rosa, porque tu tá tossindo. Não, vem o próximo. Uma pessoa de fora poderia enxergar isso como um grande sacrifício. Uhum, exatamente isso. Né? E como a própria Eliane diz, não precisa, olha o sacrifício. Eu vejo como uma possibilidade de hoje ganhar energia com a mudança daquela pessoa, com eu ajudar aquela pessoa. Então, realmente é uma perspectiva que tu tem que trabalhar. Então, eu tenho um grande objetivo com o concurso, né? Porque eu imagino, eu tenho que fazer isso pro meu cérebro, mostrar que através daquela porta que eu vou passar, que é passar no concurso, encontra-se um lugar de melhor qualidade de vida, de mais reconhecimento, de melhorar a vida dos meus filhos, enfim. Isso precisa ser mostrado. E as pessoas às vezes mostram uma punição. Olha, eu vou ter que estudar anos e meses, não vou poder viver, não vou poder ir no teatro, não vou poder fazer as coisas. E essa prova horrorosa que eu vou ter que passar, blá, blá, blá. O cérebro entra em pânico.
vou acrescentar uma coisa que tu tá dizendo. Quando a pessoa ela faz o alinhamento, que é a técnica do movimento perfeito, e ela tá olhando lá pro futuro, e é o futuro mesmo, Pra trazer energia, onde ela tá se sentindo realizada, porque, tá conseguindo as coisas que ela quer, né? E ela pode agora oferecer melhores oportunidades pro filho, isso faz ela se sentir, sabe, feliz. No hoje. Ela tá imaginando, mas na verdade ela tá trazendo a alegria, a química pra agora. Pra que o dia dela hoje, que é o que ela tem, seja de mais realização e felicidade. Tem que se dar conta disso. Exato. Eu acho muito exatamente por isso. Você vai lá no futuro, imprime no seu cérebro os ganhos para ter energia para estudar no hoje. É isso. Para ter motivação, para ficar horas olhando aquele documento, separar, desenhar. E tem que fazer isso. Olha, eu estou estudando essas 3 horas, por quê? Ou essas 4 horas. Porque eu vou separar aqui, vou ir bem nesse conteúdo, porque lá no futuro eu vou ter o bem-estar e as condições financeiras que eu quero dar para minha família. Eu preciso desse alinhamento para trazer energia, não é tanto para chegar lá no futuro, quanto para trazer a energia para o aqui e o agora e fazer aquilo que precisa ser feito com facilidade, sabe? Curtindo o que eu estou fazendo, porque eu estou mostrando que aquilo que eu vou fazer agora, ou seja, cuidar do meu corpo, ou seja, ir para academia, ou seja, comer essa comida mais saudável, o que eu estou fazendo agora tem um motivo, tem um ganho. E quando eu me encho de energia, fica fácil fazer a dieta, fica fácil eu ir para academia, fica fácil eu estudar 4, 5 horas por dia, né? E também respeitando que a minha vida não parou por causa disso. Então é isso, não é o esforço, é a sabedoria. Olha, Rosa, acho que você fechou com uma frase muito boa. Não é o esforço, é a sabedoria. E eu acho que a sabedoria é algo que permeia todos esses mitos aqui. A gente ter mais sabedoria. Eu adorei a nossa conversa. Eu acho que a gente trouxe vários insights aqui. Espero que o pessoal também tenha aproveitado bastante. Tu quer comentar mais alguma coisa? Eu quero comentar que eu adorei a oportunidade de falar mais um pouco, que às vezes a gente não pode falar, né, num post, né, conversar contigo e abrir essa conversa que a gente tem, que é a nossa missão aqui. A gente quer fazer um podcast que a gente tenha conversas significativas entre a gente e o convidado, conversas íntimas, porque a gente fala da nossa realidade, não só das pesquisas, que essa é a ideia, debater isso, para que você que esteja nos assistindo tenha uma vida mais leve, sem tanto sacrifício, sem tanto precisar agradar os outros, sem tanta dor, sabe? E sem precisar se envolver tanto com os seus problemas. Se envolva mais com a alegria do hoje, do aqui, do agora. Era isso. Muito obrigada pela participação de vocês e a gente se encontra no nosso próximo episódio.